deveria ter morrido era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. Os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. Quem começou tudo isso foi o STF. Ninguém é ingênuo para achar que o comando do crime organizado está lá no barraco, no Complexo do Alemão. É fazendo pirotecnia, fazendo populismo de morte. A crise no Rio de Janeiro revelou mais do que uma operação policial. Ela expôs, mais uma vez, o abismo ideológico que divide o Brasil, enquanto parte do país defende a ação firme das forças de segurança, outra insiste em proteger discursos que relativizam o crime e enfraquecem a autoridade do Estado. O deputado Nicolas Ferreira chamou atenção ao afirmar que o enfrentamento ao crime não é apenas uma questão de polícia, mas de moral e coragem. Para ele, o Rio precisa de uma limpeza real, onde o poder público volte a ocupar o espaço que hoje é dominado pelo medo e pela impunidade. Do outro lado, o ministro Guilherme Boulos minimizou a operação, chamando-a de espetáculo de violência e dizendo que o verdadeiro problema está nos altos salões. Mas a pergunta é inevitável. Quem sofre todos os dias com o domínio das facções? O povo trabalhador, o cidadão de bem, que não tem escolta nem privilégios. Enquanto uns se preocupam com o discurso político, outros estão lutando pela própria sobrevivência. A verdade é que o país precisa decidir de que lado está. Do lado da lei, da ordem e da justiça, ou do lado do caos e da inversão de valores. O embate de ideias está posto e agora cabe a você ouvir, refletir e tirar suas próprias conclusões. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as forças armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As forças armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente,
das cidades, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E está dando no que deu. Gente, criminoso tacando bomba pelo drone, em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, mas matou 60, infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4, Sargento Heber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60, de fato, ali que morrer, deveria ter morrido era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí vocês vão falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nossa, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí? Até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? Uma é fazendo pirotecnia, fazendo populismo de morte, né? Para tentar mobilizar o sentimento legítimo da sociedade de insegurança, de que precisa ter uma solução e uma atuação do Estado. A outra é você combater o crime organizado com inteligência e eficiência. Então, veja, como é que você enfrenta a cabeça do crime organizado? Eu acho que ninguém é ingênuo para achar que o comando do crime organizado está lá num barraco no Complexo do Alemão, né? Está num barraco em qualquer comunidade do Brasil. Aliás, a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal mostrou as conexões deste comando do crime organizado, lavando dinheiro, com fintechs, com bets, né? Com grandes setores do capital que frequentam altos salões, né? Andam engravatados por aí e que não sofrem nenhum tipo de operação midiática dessa natureza. Sofreram agora uma operação da Polícia Federal, né, comandada pelo presidente Lula. Então, são duas formas opostas. Lamentavelmente, o governador do Rio de Janeiro, né, ao invés de fazer um combate ao crime organizado integrado com o governo federal, aliás, se posicionou contra a PEC da segurança, que dá instrumentos para o governo federal poder fazer isso, né, que ele tenha resolvido, né, fazer essa pirotecnia de sangue e ao mesmo tempo, querer fazer disputa política em torno de um tema como esse com o presidente Lula, que foi o posicionamento do governador Cláudio Castro.